Bom dia, meus irmãos. Eu queria hoje, pode colocar lá, fiquei com o tema sobre divórcio e novo casamento, uma perspectiva um pouco mais abrangente, digamos assim, dá uma mais liberal. Não ia usar muito esse termo não, mas um pouco mais liberal, onde muitas pessoas discordam, né, desse ponto de vista. Eu queria, de maneira muito simples, talvez eu também seja o único que não vai usar todo o tempo, mas de maneira simples assim, queria mostrar para vocês, explicar para vocês como se trata e como eu pesquisei e a minha perspectiva sobre esse tema, bom? Então eu vou ficar com esse tema, divórcio e novo casamento. Só que na perspectiva de que ambos podem contrair novo matrimônio. Então, veja, a Confissão de Fé de Westminster foi defendida pelo nosso irmão Tiago, certo? Tiago tem a ideia de que apenas a parte inocente pode casar-se novamente. Com Efraim, diz que é indissolúvel o casamento. Esse é um tema realmente muito difícil. E nas palavras de um teólogo, temas difíceis requer da gente humildade. Então é com muita cautela que eu venho trazer esse tema. Então, eu vou abordar, ambos podem casar, certo? Para isso eu tenho alguns pressupostos. E eu queria trabalhar com vocês sobre esses pressupostos. Porque a primeira coisa que quando a gente vai falar sobre esse tema de que ambos podem se casar, o pessoal pensa que a banda voou, né? O pessoal pensa assim, não, então todo mundo pode casar, está tudo liberado. Não. Eu queria tratar alguns pressupostos. Primeiro, que essa questão de divórcio e novo casamento, ela é uma questão ético-teológica. Não é simplesmente teológica, ela é ético-teológica. Quando a gente vai falar em ética cristã, a gente abre precedente para um monte de situações. Meu problema em relação nesse sentido é que algumas visões, eu diria as duas anteriores, se fecham para as possibilidades e pelo menos as pessoas em que eu conversei sobre o assunto e as leituras que eu fiz, eles não avaliam de caso a caso, está fechado ali. Mas esse é um tema ético-teológico e precisa ser avaliado também do ponto de vista ético. Bom, o segundo pressuposto é que a carta de divórcio anula totalmente o matrimônio. Olha aí, irmão. Que coisa maravilhosa, né? Cabeças vão rolar. Então, na minha pesquisa, a carta de divórcio, ela anula completamente o sentido do casamento. O que acontece na maioria das situações é que se tapa os olhos para essa realidade. Se fecha os olhos para essa realidade. O divórcio, ele não é alguma coisa nova, ele existia antes de Cristo, no Antigo Testamento, e ele existiu no período de Cristo, no primeiro século, e existe até hoje. E é uma situação que precisa ser trabalhada. Então, essa carta de divórcio, ela tinha um significado. E eu queria trabalhar com vocês o significado dessa carta. Às vezes nós ignoramos. E, por último lugar, existe apenas um pecado que é imperdoável. Apenas um pecado que é imperdoável. Eu queria trabalhar nessas três perspectivas com vocês rapidamente. Bom? Em primeiro lugar, a ética. A ética cristã, existem várias ramificações de éticas cristãs, né? Então, eu trouxe uma aqui que se aproxima muito mais. Gente, para mim está tão alto aqui. E se aproxima muito mais da visão reformada, que é a visão ética do absolutismo graduado. Existem outros tipos de ética nesse sentido e que vão abordar esse tema. E existem livros que tratam a questão do divórcio e novo casamento na perspectiva ético-teológica. Então, eu trago essa abordagem aqui porque a gente precisa ponderar a respeito da ética quando se trata do divórcio. Porque trata-se de pessoas e de situações. Então, olha só. Essa visão do absolutismo graduado, ela defende que quando os deveres se chocam, o cristão está isento do dever menor em virtude da obediência ao maior. A
Essa visão tem um forte defensor, que é Agostinho de Hipona. Ele defendia essa ramificação da ética, que dizia, no seu livro A Cidade de Deus, ele aborda e ele diz uma citação que eu trouxe para vocês, dizendo assim: entretanto, há algumas exceções feitas pela autoridade divina e a sua própria lei, para que os homens não sejam mortos. Essas exceções são de dois tipos: justificação por uma lei geral ou por uma concessão para um determinado tempo e para um determinado indivíduo. Então veja aqui, o que Agostinho está trazendo aqui? Agostinho está trazendo, dizendo que mesmo nas leis divinas, esses absolutos que nós cremos que existem, eles vão se completar em um momento, e é preciso então o teólogo, o cristão, se valer do mal menor, se valer da posição que mais agradaria a Deus. Esse é o mal menor, a posição que mais agradaria a Deus. Isso existe? Existe. Quando Cristo trabalhou no sábado, ele trabalhou nessa perspectiva quando ele disse: olha, o sábado existe por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Nesse sentido, Cristo ele inverteu, ele trocou, ou melhor, ele colocou na perspectiva correta o sábado, que era uma lei e que os judeus entendiam de maneira equivocada. Então, essa concessão, ela pode, nesse princípio aí, quando se é para priorizar um malefício maior. Menor, perdão. Então, nesse sentido, por que é importante sim falar sobre isso? Porque existia um motivo pelo qual o divórcio foi permitido e não foi simplesmente para privar da morte. Foi simplesmente para privar da morte. A gente vai ver isso lá na frente. Existia um motivo muito maior, que Cristo abriu essa concessão para o divórcio, que não foi simplesmente a morte. Quando a gente pensa nessa perspectiva, então, a gente vai avaliar caso a caso, irmão. A gente vai analisar caso a caso. E é por isso que divórcio e novo casamento é tratado na mesa pastoral, é tratado no aconselhamento pastoral, é tratado com um pastor que vai acompanhar você, que vai ter orientações sábias para te dar. Bom? Então, esse é o primeiro pressuposto. Então, existiam outras Cristo, ele também falou sobre isso por vários textos, quando a gente, por exemplo, olha em Mateus 23, e ele fala sobre os 2 mandamentos. Ele, de maneira direta, ele coloca: o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, certo? O segundo, semelhante a esse, é amar o próximo. Mas amar o próximo jamais pode estar em pé de igualdade em amar a Deus. Vocês entendem? Jamais pode estar em pé de igualdade em amar a Deus. Então, o valor maior nesse caso seria amar a Deus, e não ao próximo. Então, Cristo, ele se valeu. Daqui a pouco a gente pode dar referência para vocês precisarem mais. Certinho? Nesse sentido, então, quando a gente fala de divórcio nessa perspectiva, o que se deve avaliar é o malefício que isso pode causar para outra pessoa e para as pessoas envolvidas. Existem situações e situações. O próprio Cristo, ele viu as situações que iam acontecer a respeito da morte, a respeito do adultério. Então ele preveniu, ele disse: pela dureza do vosso coração. Certo? Seguindo aqui, então, eu quero tratar sobre o objetivo da carta de divórcio. E aí, naturalmente, como os irmãos já falaram, a gente vai falar sobre Deuteronômio 24, Mateus 5 e Mateus 19, de 3 a 9. Em primeiro lugar, o objetivo da carta de divórcio tem o sentido protetivo do possuidor da carta. Quando a gente olha lá o texto de Deuteronômio, se você puder abrir a Bíblia, eu queria que você abrisse a Bíblia lá. Quando a gente olha para esse texto, Deuteronômio 24, de maneira muito clara, a gente percebe que Cristo está tratando, que Moisés está tratando uma problemática, uma carta de divórcio no sentido protetivo para o possuidor.
para o possuidor da carta. Então, olha só, quando a gente lê esse texto, sobre quem é que está sendo beneficiado pela carta de divórcio? É a pessoa culpada ou é inocente? Hein? Quando a gente lê esse texto de verdade, a gente percebe que quem está sendo beneficiado e sendo poupado é a parte inocente ou a culpada? A parte culpada é sendo tratada. De nenhuma forma ele tratou aqui a parte inocente, que seria o cara que dá o divórcio para a mulher. Ele está tratando a parte imoral do casamento, de acordo com a visão da pessoa que está dando lá. Então não é a parte culpada que está sendo beneficiada. É a parte inocente. Então, olha só. Quando ele começa a dizer, quando ele começa a falar a respeito desse texto, coisas que não foram agradáveis, eu não vou entrar nesse mérito porque os irmãos explicaram muito bem isso, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que o motivo dessa carta era para que essa pessoa que era culpada tivesse o direito de reconstruir a sua vida com outra pessoa. Reconstruir a sua vida com outra pessoa. Não era simplesmente para livrar da morte. Não era simplesmente para poupar ela. Não, eu tenho minha carta aqui de divórcio e aí você não pode me apedrejar. Não era. Era para que outra pessoa olhasse ela com dignidade e tivesse a capacidade de aceitá-la como sua esposa. Era o objetivo da carta. Certo? Então, era proteção do possuído da corda no sentido moral, para ela não ser chamada de adúltera e ser apedrejada, e no sentido físico, para que ela não morresse, ela não fosse apedrejada. Então, pelo menos nesses dois aspectos aí, a carta, além da morte, ela privava, ela poupava a outra pessoa. O segundo propósito da carta era a dissolução completa do casamento. Era a dissolução completa do casamento. Quando a gente lê, por exemplo, lá em Deuteronômio, exatamente no versículo 4, olha o que ele diz. Olha lá comigo o que ele diz. Ele fala assim: então, o seu primeiro marido, que a repudiou, não poderá tornar a desposá-la para que seja mulher, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, e assim não farás pecar a terra que o Senhor, seu Deus, te dá por herança. Chama a atenção dos irmãos aqui para essa palavra, para o seu primeiro marido. Ele cita pelo menos 2 maridos que essa mulher teve aqui, sabe? Pelo menos 2. Veja, a parte culpada, todo mundo acha como culpada, teve direito pela carta de divórcio a reconstruir a sua vida de maneira misericordiosa. De maneira misericordiosa. Então, olha só. Quando a gente vê isso aqui, esse primeiro marido, não tem como a gente não ligar com a visão de Cristo no Novo Testamento, lá em João 4,18. Abram lá comigo. E é um texto muito conhecido. João 4,18 é aquela mulher, a mulher adúltera, né? Lá onde Jesus estava iniciando, saindo lá, uma Samaria. Então, olha o que ele diz no verso 18. A partir do verso 17 diz: ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos eu já tive. E esse que você está não é o teu. Então, o que Cristo pressupõe aqui, o que Cristo pressupõe aqui é que, no mínimo, essa mulher teve pelo menos 4 cartas de divórcio. A outra possibilidade é essa pessoa ter casado, ter morrido, casado, morrido, casado e morrido. Que é pouco improvável. É pouco improvável. Mas no mínimo ela teve aí 4 cartas de divórcio. E todos eles foram considerados pelo próprio Cristo como marido. Agora veja bem, eu não posso então dizer, a não ser que Cristo admitisse um casamento por cima de um adultério, para ele falar uma coisa dessa. Então, para mim é muito claro que Cristo admitiu a parte culpada de refazer a sua vida. Refazer a sua vida. Como eu chego nessa conclusão? Pelas afirmações de Cristo. Eu trago aqui um fragmento
da carta do divórcio para vocês darem uma lida comigo. Eu tirei de um presente do meu tutor o livro chamado Divórcio e Novo Casamento. Olha o que ele diz. Isso aqui era a tradução da carta da época, da carta de divórcio da época. Olha o que ele diz. Eu, que também sou chamado filho da cidade junto ao rio por esse documento, consciente, de vontade própria, não sofrendo coação alguma, eu libero, repudio e afeto a ti, minha esposa. Afasto a ti, minha esposa, que também é chamada filha de, que neste dia, na cidade de Ti, junto ao rio, em que foi minha esposa durante algum tempo. Essa parte eu grifei, porque ela para mim é o ponto-chave. Assim eu a libero, o óculos, eu a libero e a mando embora, e a afasto para que possa estar desobrigada a ter domínio sobre si mesma, para ir casar-se com o homem que desejar. E nenhum homem pode impedi-la deste dia diante, e não está obrigada a nenhum homem. Isso será para você, da minha parte, um termo de dispensa, um documento de emancipação, uma carta de liberação, de acordo com a lei de Moisés em Israel. E é aqui que eu entro para o significado do divórcio, irmão. Porque a palavra divórcio, o apulo, ou no hebraico o queritur, ele tem um sentido exatamente esse, de libertar. Tem um sentido de libertar, de dissolver, de desamarrar. Isso significa a palavra divórcio. A palavra grega, ela trata-se de um equivalente exato ao vocábulo hebraico queritur, que tem o mesmo sentido preciso de absoluta dissolução. Ela significa libertar, soltar, liberar, dissolver radicalmente, desamarrar, como se solta um navio lançado ao mar, desligar e por aí vai. Soltar as cadeias que o prendem para que tenha liberdade de sair. Então, a palavra divórcio por si só, ela significa liberdade. Ela significa desamarrar. Certo? Ela significa desamarrar. Então, com isso, eu concluo essa parte com Mateus 19 e Deuteronômio. Por que eu concluo aí? Porque Jesus está dialogando com Deuteronômio 24. Então, entenda bem, ele está dialogando com Deuteronômio 24. O que está acontecendo aqui? O que está em xeque aqui, o que Cristo está colocando aqui, não é necessariamente o ato do divórcio, mas a intenção que leva a pessoa a divorciar-se. É por qualquer motivo? Jesus aponta dizendo que não. Então ele dá a cláusula de exceção que a gente crê aqui. Só que em Deuteronômio 24 não está falando de uma pessoa apenas. Tanto a pessoa que deu a carta de divórcio tem o direito de refazer a sua vida, como a pessoa que recebeu a carta de divórcio também. Você está entendendo? Então, assim, para mim parece muito claro que em Deuteronômio, a pessoa que foi ofendida, que viu o erro na outra pessoa, que deu a carta de divórcio, já infere que ela vai conseguir reerguer a sua vida. Mas a carta do divórcio é para que a outra pessoa também refaça a sua vida. Tudo bem até aí? Então tá bom. Então vamos seguindo aqui. Então eu concluo dizendo que Jesus, por argumentar, por dialogar com Deuteronômio 24, ele está pressupondo que a carta do divórcio, ele libera ambos para refazerem a sua vida. Ambos para retomarem a sua vida. Agora, isso, a gente continua falando sobre o único pecado que é imperdoável, porque isso está interligado. Quando eu digo, por exemplo, que é uma questão ético-teológica, é porque a gente não tem que abrir precedente para qualquer camarada achar que pode separar e casar-se para não se tornar banal o casamento. Não é esse o nosso propósito de maneira nenhuma. Mas também a gente luta contra os extremos. A gente luta contra os extremos de achar que uma pessoa, porque ela pediu a carta de divórcio, ela não merece a misericórdia de Deus e a oportunidade de reconstruir a sua vida. Então,
nesse pano de fundo legalista, essa pessoa, o casamento é tratado como se fosse um pecado imperdoável. E o perdão é o fator principal. Aliás, irmãos, adultério e o evangelho está sempre muito interligado, teologicamente está sempre muito interligado. Várias vezes no Antigo Testamento, Deus tratou Israel como um adúltero. Várias vezes, Deus tratou Israel como inclusive, o próprio texto lá de Malaquias, ele fala que Judá procurou outras coisas, entendeu? Que adoram outros deuses. Quando a gente lê o livro de Jeremias, o pecado maior que Deus trata lá é o pecado de adultério. É o pecado de adultério. Mas olha o que diz Jeremias 3, de 1, 11 e 14. Eu queria abrir com você lá. A gente vai ler pontual, mas tem um contexto, e depois você pode verificar lá. Olha o que ele diz. Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tomará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim tornas para mim, diz o Senhor. O próprio Deus está tratando aqui Israel como uma prostituta. É que eu vou chegar. E aí ele fala lá no verso no 11. Olha o que ele diz. Disse-me o Senhor, já é pérfida Israel, se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Aqui começa uma espécie de restauração de Israel. E no 14, o profeta ele fecha com chave de ouro, dizendo, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, eu vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Acompanhem comigo. Se Deus trata Israel com um pecado de idolatria, trazendo isso, prefigurando uma prostituição, e ele lança perdão para Israel, e não só lança perdão, porque perdão pressupõe restituição. Na verdade, a palavra perdão, ela tem um significado de purificação, ela tem um significado de lavagem, ela tem um significado de liberdade, de tirar o ônus. Isso é perdão. Então veja que se é desse jeito, olha, eu coloquei aqui, remissão, é tirar a culpa. Tirar. Deus perdoa e restitui toda a vida de um povo. Então, a questão mais óbvia aí, que também o pecado do adultério, o pecado da obstinação do coração são pecados perdoados. Quando se há arrependimento. E aí é o ponto, irmão. Porque a gente não abre precedente para qualquer pessoa reconhecer a sua vida. Simplesmente aquela pessoa que se arrependeu. Aquela pessoa que voltou para Deus. Que voltou para Deus com um coração arrependido. Lembra da questão ética? Sem possibilidade de se retomar um novo casamento. Isso acontece muito. Entendeu? Se retomar de novo o casamento anterior, por N motivos, a pessoa, por reconhecer o perdão de Deus, por receber o perdão de Deus, ela pode retomar a sua vida. O único pecado imperdoável é o pecado da blasfêmia. É o único pecado imperdoável. Mas o divórcio pode, por meio do perdão, por meio do arrependimento, com misericórdia de Deus, a pessoa pode ter a oportunidade de ambos retomar. Bom? Inclusive em João, João 1 João 1,9 diz que confessávamos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Então, a minha
A minha contribuição é, tá bom, de que o divórcio, a carta de divórcio, ele dissolve o matrimônio. Senão, Moisés não tinha tratado dessa forma, Jesus também não tinha tratado dessa forma. A outra questão é que deve ser tratado nos termos ético-teológicos. Cada caso, um caso, e o pastor deve avaliar com sabedoria cada caso, assim por diante. Se Deus perdoa e restitui a vida de alguém, por que então ele não terá o direito de refazer a sua vida? Será que nós não estaríamos criando um outro pecado imperdoável, além da blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, dadas as sustentações desses argumentos, bom, muito obrigado.